Muito bom dia, mais um dia aqui pela misericórdia e a graça de Deus, gravando mais um vídeo, né? Pela oportunidade que Deus nos dá nessa caminhada, nessa jornada. Muito bom dia a todos, a santa paz de Deus a todos, meus amigos do rede social, Facebook, YouTube, gravando esse vídeo aqui nessa natureza bela aqui, que vocês podem ver aqui. Uma natureza bela, um dia maravilhoso e procurando deixar uma palavra, né, que vai de encontro às nossas vidas, aos nossos anseios, às nossas dificuldades. Hoje mais um dia difícil, né, no globo terrestre. As notícias não são boas, né, que vêm por todo mundo. Hoje eu escutei na mídia, né, falar que são já quase 3 milhões de pessoas que já faleceram pela Covid, né? Pela essa praga que Deus permitiu que venha assolar a humanidade na Terra. Por que Deus permitiu? Porque o homem, a cada dia que passa, está mais distante de Deus. O homem ele tem crido em si mesmo. Ele tem crido no que ele vê, no que ele acha, no que ele pensa, no que ele apalpa. Hoje as coisas materiais se tornou um Deus para muitos na Terra. Então Deus ele fica impossibilitado de agir na vida do homem. O homem tem se distanciado a cada dia mais de Deus. E Deus me deu uma palavra agora vindo para cá. Como sempre a gente não tem a palavra, mas a gente vem conversando com Deus, com o nosso Senhor Deus no carro, e o Senhor Deus deu uma palavra, né, que possa ir de encontro às nossas necessidades. Porque hoje cada um de nós tem um familiar, às vezes tem um familiar, tem um vizinho, tem um amigo, tem um parente, tem um ente querido que se encontra enfermo. Às vezes, muitas das vezes, se encontra com essa enfermidade. Hoje no mundo são milhões e milhões de pessoas que estão infectadas por esse vírus, né? Que Deus, ele não pode interferir no livre-arbítrio do homem. É o homem que escolhe o seu caminho. Não depende nem de Deus e nem do diabo. Depende de cada um de nós a salvação da nossa alma. Então, caros irmãos, caros amigos, nós temos que buscar verdadeiramente esse Deus. Se comportar como servos de Deus, cada um de nós. Porque nós somos dependentes de Deus. Assim como nós dependemos desse ar maravilhoso que respiramos, essa natureza que eu estou aqui hoje, nós dependemos dela, muito mais da presença de Deus. Dependemos da água, do ar, do sol, de todas as coisas para poder sobreviver na Terra, muito mais da presença de Deus. Hoje o oxigênio do homem é a fé, é a busca, é a fé em Jesus Cristo, é a fé em Deus. É isso que Deus quer que nós venhamos despertar para que nós possamos conhecer Ele. Mas tudo depende do homem, não depende de Deus. Deus está de braços abertos para qualquer um de nós. Nós temos que ir até Deus. E Jesus ele fala na sua palavra: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele quer ajudar a carregar o seu fardo. Mas muitas das vezes o homem é incrédulo, o homem é egoísta, prepotente, arrogante. O homem não quer depender de Deus. Assim como os animais, ele conhece o seu dono. Os animais ele conhece. As aves, ela conhece o seu ninho. Mas o homem, ele conhece o seu Criador. Ele vai conhecer o seu Criador através da busca, da perseverança, da fé verdadeira, que é em Jesus Cristo. Se esforçando a cada dia, a cada instante. Hoje aí Deus permitiu tudo fechado. Tá tudo fechado mundialmente falando. O homem, ele tá fechado dentro de si mesmo, porque a liberdade está dentro do homem. A verdadeira igreja somos cada um de nós. Nós temos que fazer por onde. Hoje não podemos buscar nas igrejas, nos templos, mas tem a casa. Deus está em todo lugar. Está no campo, está na cidade, está na sua casa, aonde for. Aonde você for aqui, planetas, você vai para outros planetas aí, Deus vai estar lá. E está de olhos abertos. A Bíblia fala que o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, contemplando o mundo. E o Espírito Santo paira sobre toda a terra.
Os olhos do Senhor estão como chama, procurando os fiéis da terra. Com quem que ele pode contar? Com quem que eu vou contar? Então, ele quer contar com você, com cada um de nós. Deus, ele quer, cada ser humano ele quer. Os planos de Deus e o sonho de Deus é salvar cada ser humano. Mas ele espera do ser humano uma atitude que vai de encontro. Claro que nós não temos entendimento, Deus sabe que nós não temos entendimento, nós não sabemos pedir como convém, nós não sabemos orar. Nós somos tudo aluno do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Mas nós temos que buscar. Nós estamos nessa terra aqui para buscar esse Deus que tudo pode. Um Deus criador de todas as coisas. Ele deixou o mal para que houvesse o bem, deixou o bem para que houvesse o mal. Tanto o mal como o bem foi Deus que criou. Deus criou o inferno, criou o céu. Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos, mas o homem está escolhendo para ir para lá. O homem paga para ir para o inferno. O homem ele paga. Hoje no globo terrestre, nas nações, o homem tem pagado. O homem paga. Entendeu? E agora eu queria deixar com todos vós uma palavra que vai de encontro às nossas vidas, ao nosso ser, ao nosso coração. Uma palavra de meditação. Porque ainda que está acontecendo todas essas coisas, Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem cuidado. Nós não estamos sabendo se cuidar, mas Deus, ele cuida de cada ser humano na Terra. Hoje somos quase 8 bilhões de pessoas no globo terrestre, no mundo, mas Deus, ele cuida de cada um. Quando ele não está cuidando é porque o homem não quer nada com ele. O homem não quer aliança com Deus. O homem quer aliança com esse mundo. O homem quer ter pacto com o diabo. O homem quer fazer as coisas para agradar o coração dele. O coração do homem é enganoso. Corrupto e enganoso, mais do que tudo, é o coração do homem. Então vou deixar uma palavra que o Senhor Deus deu agora pela manhã, para nós meditar, orar e, acima de tudo, praticar a palavra de Deus. Procurar praticar, porque Deus sabe que somos imperfeitos, somos insignificantes. Somos criança na mão dele. Cada ser humano é uma criança. É um bebê de 6 meses, aí 3 meses, não sabemos nada, não entendemos nada. A palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então, com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito, nós vamos ler aqui, no nome do Senhor Jesus. Está em Mateus, no capítulo 6, a partir do 19. Lemos até onde Deus nos guiar aqui, caros irmãos. O título já vai falar conosco aqui, o título da leitura. Mateus 6, a partir do 19. O tesouro no céu, o olho puro, os 2 senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque um há de odiar a um, amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Ponto de interrogação. Deus faz uma pergunta aqui pelo Espírito Santo. Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Ponto de interrogação. O Espírito Santo faz uma pergunta aqui para nós. E quanto ao vestido que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, Irmandade, caros irmãos e amigos, olha aí que beleza, que maravilha essa paisagem aqui, esse paraíso aqui, ó. Aqui, ó. Deus cuida de toda essa área aqui, ó. Cuida dos animais que estão aqui, ó. Que nós não podemos ver, mas Deus está vendo aqui as aves do céu, os animais. Deus cuida do globo terrestre. Aqui representa o mundo. Deus cuida de tudo isso aqui, ó. Muito mais de nós. Mas nós temos que ter um espírito de arrependimento, um espírito de gratidão, cada um de nós, para que Deus possa fazer morada dentro de cada um, que a morada de Deus e o templo de Deus somos cada um de nós. É cada ser humano, mas nós temos que se voltar para ele. Assim como nós se voltamos para um familiar, para um pai, para uma mãe, para um avô, nós honramos eles, muito mais o nosso Deus. Porque é o primeiro mandamento, buscar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Deus quer de cada um de nós, que mesmo se esforçar todos os dias das nossas vidas, se esforçar. Porque Deus, ele sacrifica por nós todos os dias. Ele sacrifica por nós. Nós devemos sacrificar por ele todos os dias da nossa vida. Esse sacrifício nós, cada um de nós, ir contra nossas vontades. Porque nós temos desejo, nós temos ansiedade, temos preocupação. Nós temos tudo isso, mas se a gente tiver uma fé inteligente, falar, ó, tô angustiado, tô triste, que isso daí faz parte do cristianismo. Nós estiver abatido, triste, às vezes para um familiar, um ente que às vezes nós não estamos vivendo aquilo. Nós não estamos vivendo às vezes numa enfermidade, numa depressão, numa angústia. Mas às vezes a gente tem um ente querido, a gente tem um amigo, tem um vizinho, tem um familiar que está vivendo uma situação difícil. Então nós vamos se comover por ela. Nós somos comovidos por ela na aflição, na angústia, no sofrimento. E aí o que nós vamos fazer? Ter a fé inteligente, ler um versículo da Bíblia, orar, interceder por aquele familiar, interceder pelaquela pessoa, se familiarizar com Deus, se ajuntar com o Criador. Como diz as suas santas escrituras, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, aprendei de mim. Aprendei de mim pelas santas escrituras, ler o versículo, meditar, procurar acima de tudo praticar o versículo, orar e acreditar que aquela oração já aconteceu, mesmo estando tudo difícil e não vendo nada, faz parte. A fé é sobrenatural. O que Deus quer de cada um de nós é estar buscando essa fé sobrenatural. Porque existe vários tipos de fé. Existe a fé automática, a fé física, a fé que você vê, é a fé que você pega o avião aqui para ir lá para o Japão, lá você tem fé que vai chegar lá. Ou pega o ônibus para ir para um determinado estado, uma determinada cidade, você tem certeza que você vai chegar lá. Essa é a fé natural. Agora a fé sobrenatural é você buscar o Espírito Santo. Cada um de nós buscar o Espírito Santo. A palavra de Deus se renova cada manhã, buscar todos os dias. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Deus é imutável. Nós mudamos, porque Deus vê em nós. Nós temos uma fraqueza. Nós temos a fraqueza, nós temos nossos anseios, nossas ansiedades, mas aí a gente buscar Deus, nós vamos equilibrar. Vamos equilibrar na vida espiritual, na vida familiar, no trabalho, aonde nós for, na vida material, nós vamos equilibrar, porque Deus é o equilíbrio. Vai gerar esse equilíbrio, vai esclarecer, vai dar entendimento, vai abrir os nossos olhos e nós vamos poder ver o entendimento das coisas e vamos poder estar buscando por um amigo, um vizinho, um familiar. Porque hoje nós vivemos dias difíceis, cada dia que passa é uma notícia desagradável que chega. Mundialmente falando, não só em Avaré, mas está mundial. Porque o homem não tem se voltado para Deus. E cada vez que passa o homem fica mais distante. O homem fica mais distante. É aquele egoísmo, né, que a Bíblia fala, está se cumprindo a palavra de Deus. Nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Que o homem passaria a ser amante de si mesmo. Nós lemos a palavra aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Hoje em dia o homem está servindo quem? Muitas das vezes ele está servindo ele mesmo, está servindo o seu coração,
Mas não pode servir o nosso coração, a nossa vontade. Corrupto e enganoso é o coração do homem, mais do que tudo, a Bíblia fala. Mais do que o diabo. O coração do homem, ele é mais enganoso que ele. Porque ele tem vontade, ele tem desejos, ele tem emoções, tem sentimento. Nós devemos ir contra os nossos desejos, contra as nossas emoções, contra os nossos sentimentos, todos os dias. Nós passamos tentações que nós temos que vencer, passamos obstáculos que nós temos que vencer. Como que nós vamos vencer? A fé que vence o mundo, a nossa fé. É a fé que vence o mundo. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se fez verbo, se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vamos vencer com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Mas nós temos que buscar. Cada um de nós é um soldado valoroso de Cristo. Cada um de nós é um soldado. E esse soldado está na guerra. Nós estamos numa guerra todos os dias da nossa vida, contra nós mesmos. A guerra é contra nós mesmos. É contra o eu, contra o ego, contra o amor esfriado. É contra nós mesmos. Não é contra o vizinho, contra a mulher, contra o pai, contra o filho, contra o funcionário, contra uma outra pessoa. A nossa guerra é contra nós mesmos. O maior inimigo do homem é ele mesmo. E como que ele vai vencer? É pela fé. Fé em Jesus Cristo, fé na palavra. Mas é uma fé sobrenatural. Uma fé que você crê, mas está tudo caindo. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Por quê? Você está andando pela fé. Você não deve guiar pelo que você vê. Porque se nós formos guiar pelo que você vê, por isso que a humanidade está aí. Depressão, angústia, enfermidade, incredulidade, materialismo. Só se vê isso no homem. Mundialmente falando, a maioria das pessoas é um materialismo ambulante. Hoje o Deus desse mundo é o dinheiro. Sempre foi o dinheiro. Nós temos que lutar contra isso daí. Nós temos que lutar. E como nós vamos vencer essa guerra? Se aliando, tendo aliança com Deus, com Todo-Poderoso, porque nós de nós mesmos nós não conseguimos nada. Não é pelos diplomas na parede, não é pela intelectual, não é pela sabedoria humana, mas sim pela espiritualidade. Deus mede como a espiritualidade do homem? Através dele estar buscando a Deus, obedecendo a palavra, orando, jejuando, buscando verdadeiramente esse Deus que tudo pode. Às vezes o jejum, cada um interpreta de uma forma. Todos os jejum é saudável. É saudável. Às vezes o seu jejum é se distanciar e buscar Deus, é um jejum. Às vezes é de alimento, às vezes é da mídia social, aí depende. Você conversa com Deus, você fala com Deus, ó Deus, como que eu tenho que fazer o meu jejum? Eu vou me afastar de certas amizades. Eu vou deixar de tomar muito café. Eu tô tomando muito refrigerante. Eu tô comendo muito chocolate. Eu tô fazendo isso que tá desagradando a Deus. Eu tô vendo muito filme na TV. Às vezes o seu jejum vai ser isso daí. Eu tô vendo muito futebol. Às vezes o seu jejum vai ser isso aí. Vai se afastar um pouco dessas coisas e vai se familiarizar com Deus. Vai pegar um livro para ler, principalmente o livro da Bíblia. Vai pegar alguma coisa para fazer, às vezes até um exercício físico que faz bem para a mente, ou dentro do celular. Hoje não está podendo sair para nenhum lugar. Se tiver alguma caminhada para fazer, é saudável. Procurar um lugar descampado aqui. Estou nesse lugar belo aqui. Aqui é um lugar excelente também para fazer caminhada. Então, caros irmãos, cada dia é um dia e tudo está na mão de Deus. Como diz as tuas santas escrituras aqui, terminando aqui, caros irmãos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? A vida é mais importante que tudo. A sua vida é a salvação. É a salvação da sua alma. Quando fala vida aqui, é vida com salvação. É mais importante que tudo. Você tem que ter para poder passar para o seu familiar, para o seu ente querido. Você tem que ter vida, vida com salvação. Quem é salvo quer salvar. Quer falar do amor de Deus. Aonde ele for, ele quer falar do amor de Deus. Quer deixar uma oração, quer falar do Senhor Jesus, dos feitos, dos milagres. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta, e nem em seus celeiros.
eu, vosso Pai Celeste, as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Então, cada ser humano tem muito mais valor que as coisas, que a natureza. Uma alma não tem preço, uma vida não tem preço. Para Deus, para Deus. Muitas das vezes é para Deus. Não é para o ser humano. O ser humano, muitas das vezes, ele não dá valor pela vida, pela salvação, pelo evangelho, pela palavra de Deus. Ele não dá valor. Ele dá valor assim, é um bom carro, uma boa casa, isso é dom de Deus, é consequência daquilo. Claro que se você está buscando esse Deus, Deus vai... Teve muito mártires da fé aí que teve bênçãos e mais bênçãos, foi promessa de Deus. Hoje se cumpre também a promessa de Deus. Mas hoje muito mais, as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus é um Deus vivo dentro de você. Vale mais que tudo. Às vezes você não tem nada, mas você tem o tudo. Às vezes você tem o tudo, mas você não tem o nada. É o que está acontecendo hoje. As pessoas têm tudo. Tem dinheiro. Ela tem tudo, 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 mas só tem dinheiro. Ela só tem isso, ela só tem dinheiro. Ela só tem um material. Não, Deus quer preencher com o espiritual. Por que acontecem essas coisas? Porque o homem está plantando. O homem está plantando. O homem está plantando. A Bíblia fala que o que o homem plantar, ele vai colher. E são as leis fixas que Deus deixou na terra, na sua santa e poderosa palavra. O homem planta abacaxi, quer colher goiaba. Planta goiaba, quer colher maçã. Não dá. Vai plantar goiaba, vai colher goiaba. Vai plantar arroz, vai ser arroz. Vai plantar feijão, vai colher feijão. Não depende de Deus e nem do diabo. Depende do homem. Aí Deus fala na sua palavra, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Deus quer escolher os fiéis, o que ele pode contar com ele. Ele vai escolher aquele que está se esforçando para agradar a ele. Tá certo que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas Deus, nós somos vaso na mão de Deus, cada um de nós é um vaso. Cada um de nós é um vaso. E é isso que Deus quer fazer, Deus quer moldar nós no dia a dia. Assim como a sua palavra renova a cada manhã, nós vamos reviver também a cada manhã através da palavra. A palavra de Deus hoje é o oxigênio. A fé é o oxigênio, a palavra de Deus é o oxigênio do homem. E vai gerar o que dentro do homem? A salvação, o bem-estar, a comunhão com Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós venhamos ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Através de como você vai ter relacionamento com Deus? Através da sua palavra, que aí Ele vai revelando para você, vai te dando entendimento, vai derramando um amor, porque Deus é amor. Ele vai derramando um amor dentro de nós, através da sua busca, da sua palavra. Não da nossa forma, crer em Deus da nossa maneira, porque o mundo está assim, o mundo quer crer em Deus da maneira dele. Venha a nós, ao vosso reino, nada. Venha a nós, ao vosso reino, nada. O homem faz ao contrário, e ele acha que ele está certo. A Bíblia fala caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim é a morte. O homem acha que está agradando a Deus, mas ele não está agradando. Como agradar a Deus? Através da Bíblia, através de você fazer uma oração, meditar, orar e, acima de tudo isso, praticar. Não só ficar na teoria. Porque se você ficar na teoria, você vai ter uma fé natural. É uma fé natural. Mas aí você vai se familiarizando com Deus, Deus vai revelando para você, você vai ter uma fé sobrenatural. E isso é todos os dias. O dia de ontem para Deus é 1000 anos. 1000 anos como um dia como 1000 anos. Então, a partir do hoje, hoje pertence a Deus. Hoje, o presente é hoje. Vamos viver o hoje. O amanhã já está na mão de Deus, como nós lemos aqui. Deus amanhã vai cuidar. Às vezes a gente pensa, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem, você pode até pensar. Mas às vezes Deus quer fazer o melhor. A Bíblia fala que Deus vai fazer mais do que o homem pensa e imagina. Mais do que o homem está pensando e imaginando. Deus faz. Porque Ele é todo poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é compassivo, Deus é amor. Mas Ele não vai fazer nada para você se você não manifestar uma fé. Se você não manifestar uma fé viva nele, Ele não vai fazer nada. Você tem que mover. Você dá um passo para Ele, para o nosso Deus, Ele dá 10 na sua direção. Deus só multiplica na vida do homem. Você pede uma fruta para Deus, Deus
te dá uma caixa de fruta. Você pede uma caixa de maçã, ele te dá uma maçã. Você pede uma maçã para Deus, ele te dá uma caixa de maçã. Deus só multiplica na vida do homem. Mas ele quer ver o que? Dentro de mim, dentro de você. Arrependimento sincero, sinceridade, gratidão. Ele quer ver os frutos. Ele quer ver os frutos para ele derramar os dons. Primeiro, tudo começa pelo homem. Não começa por Deus, começa por mim, por você. Tudo começa por nós, uma atitude de fé. Aí você tá na ponta do iceberg. Aí Deus revela um norte para você. O norte é a palavra de Deus. Isso aqui é o mapa do tesouro, é a receita do bolo. A Bíblia é o mapa do tesouro. São os tesouros escondidos. Mas nós temos que achar esses tesouros aqui. Nós temos que procurar estar achando esses tesouros aqui. E é todo dia. Nós somos caçadores. Todo ser humano é um caçador. Se ele quer Deus, ele é um caçador. Ele é um caçador do tesouro. Dos tesouros escondidos. Então vamos buscar. E a busca é todo dia. É como o ar que respiramos. Nós dependemos muito mais de Deus, da palavra de Deus, do que esse ar que nós respiramos. Porque Ele é criador de tudo. Ele é o formador, o criador. Então, caros irmãos, quero deixar uma oração aqui, terminando esse vídeo aqui. Uma oração de agradecimento. Uma oração para todas as famílias que estão enlutadas aí, que estão chorando, mundialmente falando, né? Pelas nações, pelas autoridades constituídas na terra. Porque as autoridades constituídas na terra é por Deus. Ainda que nós não reconhecemos, mas Deus tem um controle de tudo. Ele só não pode interferir no livre-arbítrio do homem, porque ele não fez robô. Nós não podemos obrigar alguém a amar a outra pessoa. É por livre e espontânea vontade de cada um. Por isso que Deus ele opera na nossa vida através da sinceridade e do arrependimento. Ele opera na sinceridade e no arrependimento de cada ser humano. Então, caros irmãos, aquele que puder estar fechando os seus olhos, nós vamos fechar os nossos olhos aqui. Nós vamos buscar por nós também, vamos buscar pelas outras pessoas também, né? Um familiar, um ente querido, um vizinho, um amigo que hoje geme, hoje sofre, hoje está chorando. Muitas de nós vamos descobrir depois, passou dias, semanas, às vezes até mês, que eu vim saber que um ente querido, um familiar meu, assim por diante, faleceu dessa doença. Principalmente amigos, né? Eu vim saber depois. Então a gente não sabe do dia de amanhã. Vão chegar notícias boas, mas também vão chegar notícias desagradáveis. Aí se a gente tiver a presença de Deus, que é o Espírito Consolador, ele vai nos consolar e vai nos firmar. Mas nós não sabemos do dia de amanhã que possa acontecer. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então não vamos esperar chegar. Pode chegar, claro que vai chegar o dia mal para todo mundo. Todo mundo vai chegar o dia mal. Vai chegar boas notícias como uma notícia, mas aí nós vamos estar preparados. Porque Deus é maravilhoso. Deus está sempre pronto para cada ser humano, mas nós temos que ser pronto para Ele, para agradar Ele também. Tá bom, caros irmãos? Dá licença um pouquinho, eu vou deixar a Bíblia aqui. Aquele que puder fechar seus olhos, nós vamos entrar na presença do Criador aqui, vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e amado, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós entramos nessa manhã maravilhosa, meu Pai, no Teu santo amor, na Tua santa e gloriosa presença. Ó grande Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado por estar aqui nessa natureza, meu Pai, esse vento soprando aqui no meu rosto, nos meus braços, obrigado, Senhor amado, só o Senhor pode proporcionar isso, meu Pai querido e amado. Pai querido e amado, que o Senhor possa ir de encontro, meu Pai, a cada família, meu Pai, que geme, que sofre, que padece, que chora hoje pelo um ente querido, pelo um familiar. Meu Pai, vai de encontro a cada um, Senhor. Dá um abraço na alma dessas pessoas, Senhor amado e querido. Ó, grande Deus, abençoa as famílias na terra, Senhor. Vai de encontro a cada família, abençoa as igrejas, meu Pai, do Senhor, que proclama, Senhor, o Teu Evangelho, que proclama, Senhor, o Teu santo nome nos quatro cantos do mundo. Meu Pai, vai de encontro a cada um, a cada necessitado. Oh, meu Senhor, que venha despertar no nosso ser, meu Pai, um desejo, meu Deus, de Te agradar todos os dias, de Te obedecer a Tua santa e gloriosa palavra, de Te amar, de Te servir, de Te seguir, meu
meu Pai, a cada dia, a cada instante. Meu Pai amado, eu oro também, meu Pai, pelas autoridades constituídas na terra, pelas nações, meu Pai, que geme, que sofre por essa praga, por esse espírito de doença, meu Pai, que assola a humanidade. Oh, meu Deus, vai de encontro, meu Pai, às necessidades, meu Pai, daquele, meu Pai, que está abatido, oprimido, que tem uma depressão, que está com coronavírus. Meu Pai amado e querido, cobre ele com teu manto sagrado, através, meu Pai, da fé dele, que ele possa ser despertado por uma fé, meu Pai, no Senhor Jesus, na tua santa e gloriosa palavra, que ele possa te conhecer, meu Pai, nesses dias de guerra, nesses dias de enfermidade, que cada ser humano, meu Pai, venha te conhecer verdadeiramente, meu Pai, e ver que tu és um Deus grande, tu és um Deus de poder, Criador do céu e da terra. Ó grande Deus, guarda todos, perdoa as nossas fraquezas, as nossas faltas, os nossos muitos erros, os nossos pecados. Ó meu Deus amado, nos perdoa, Senhor, porque somos insignificantes, não sabemos orar e nem pedir como convém, mas só o Senhor é Deus, Senhor. Vai de encontro a cada ser humano. Ah, meu Pai, que esse vídeo possa chegar nos quatro cantos do mundo, meu Pai, e possa chegar em pessoas que estão gemendo, sofrendo, padecendo, urrando de dor agora numa UTI, numa CTI, meu Pai, que só possa de encontro, meu Pai, os moradores de rua também, Senhor. Ah, meu Senhor, visita eles lá nos presídios, nos asilos, nas CTI, ó, meu Pai amado, em todos os lugares, meu Pai, que as pessoas estão sofrendo, meu Pai, que só possa estar de encontro a elas, meu Pai. Ó, um servo do Senhor, meu Pai, agora que está passando necessidade, desperta o ser dele para te amar, para ter fé, meu Pai, na tua santa e gloriosa palavra, e o teu nome será glorificado e exaltado. Meu Pai amado, eu entrego tudo e a todos nas tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.